Continua abençoando preciosos irmãos, preciosas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo repose sobre cada um de vocês, ouvintes, e que tenha paz com Deus, e que tudo vai bem, que tudo possa ser encaminhado, enquadrado na perfeita vontade de Deus. É o que eu desejo em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Ouvinte, nós sabemos que a hora é difícil, mas Deus é poderoso para nos ajudar. Hoje é sexta-feira, né? Mas nós temos domingo, que é o desejo da ceia do Senhor, no estilo dos apóstolos que começaram no começo, né? No começo. Creio que é Atos 2, 36, deixa eu ver. Se é Atos 2, 36. Deixa eu ver onde que está aqui. Que eles partiam pão em casa. Eles partiam pão em casa. Eu não sei se é o 2 ou 3, 16, deixa eu ver se é. Eu sei que os apóstolos, aqui em Atos dos Apóstolos, ele ia em casa e partia o pão. Isso foi aqui no começo. E fala assim: perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. E cada um da alma havia temor, e muita maravilha e sinais era feito pelos apóstolos, nossos apóstolos, no começo da era cristã. Como é que era o começo da era cristã? E todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Eu sei que tem um versículo aqui que ele fala que eles partiam o pão em casa. Depois a Santa Ceia passou a ser feita todos os primeiros domingos, todo primeiro domingo do mês. Já está lá em Atos 20, né? O apóstolo Paulo chegou e colocou a Santa Ceia todos os primeiros domingos do mês. Mas antes de ser todo o primeiro domingo do mês, ela era dada em casa. Eu não consigo achar o versículo que fala que o versículo 46. Perseverava unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza no coração, e partindo o pão em casa. E aí ele ia em casa. E agora nós vamos dar essa ceia aqui, essa ceia do Atos 2, 46, nós vamos dar domingo. Nós vamos dar ceia, cada família vai tomar ceia junto. Eram os pais. Agora, então nós vamos voltar aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E perseverava na doutrina dos apóstolos
na comunhão e no partir do pão e na oração. Em cada alma havia temor. Cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muita maravilha e sinais era feito pelos apóstolos. Aí veio os sinais, as maravilhas. Era feito pelos apóstolos. Todos que cria estavam juntos e tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. Vendia sua propriedade e bem, e repartia com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverava unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e sentileza no coração. Então eles comiam junto com alegria. Santa Ceia com alegria. Existe a Santa Ceia com tristeza. Mas a ceia, a Páscoa, que era dada em Israel, era com alegria. De longe eu vi o barulho do povo tomando uma Páscoa. Porque ele festejava a saída do Egito. Porque a Santa Ceia foi a saída do Egito. Aí a erva amarga que ele comia era o tempo amargo que eles passaram na mão de Faraó, comendo o cordeiro assado e erva amarga. Jesus é o cordeiro assado. A erva amarga era o sofrimento que eles sofreram do Egito, mas a proteção estava por lado de fora, que era o sangue no umbar da porta, colocado pelos pais. Então nós vamos, como nós não podemos fazer culto na igreja, principalmente aqui o estado de São Paulo, e o prefeito da cidade nossa aqui, ele não libera. Tem outro estado, tem outra cidade que os prefeitos, o governante liberou em certa quantidade. Mas aqui eles não têm liberado em quantidade nenhuma. Fechado completamente. Só pode ficar a igreja aberta se for para entrar, orar e sair. Mas para ter atividade está totalmente proibido. Então nós vamos voltar a Atos dos Apóstolos. Para começar, a igreja do último dia, ela é o novo ramo do Atos dos Apóstolos, que foi cortado. O Atos dos Apóstolos é o ramo que foi cortado, e o Mambana disse: vai nascer outro Atos dos Apóstolos, vai ter uma igreja que vai ser o Atos dos Apóstolos novamente. Atos dos Apóstolos quer dizer Atos do Espírito Santo. Vai ter uma igreja que vai ser o ato do Espírito Santo na vida dela. Vai ter uma igreja. Eu creio que somos nós, a noiva, o novo ramo da árvore da vida. Que a árvore da vida é Jesus. Mas o ramo foi Atos dos Apóstolos, que foi podado. Mamãe Brana disse que ia nascer de novo. Depois o irmão Brana mostra para nós que a igreja de Efésio é um confronto com Josué. Ele diz que a igreja de Efésio é a noiva, que a igreja de Efésio é a noiva. Aí ele fala que iria ter uma igreja efesiana no último dia, uma igreja efesiana. E essa igreja efesiana era um ramo da árvore da vida, que é o Atos dos Apóstolos. Então nós vamos aqui no capítulo 2, mostrando que eles davam a ceia em casa. Até que mais tarde, no Ato 20, Ato capítulo 20, nós encontramos Paulo falando de dar ceia o primeiro domingo do mês. É isso aí que nós temos, né? A ceia o primeiro domingo do mês. Conforme o pastor que tem mais igreja, faz no segundo, terceiro, mais
quem tem uma igreja só, ele tem essa ordem aí de dar ceia no primeiro domingo do mês, porque buscar Deus em primeiro lugar. Se é que tem que buscar Deus em primeiro lugar, o domingo é o primeiro dia da semana, e ser no primeiro domingo do mês. Então daremos a ceia. Mas como estamos proibidos, essa proibição não é nova, porque não tem nada novo. Nós tivemos nossos irmãos aí do passado, os irmãos da Arenas, da era de Columba, principalmente a era de Columba, que durou 1500 anos, por aí, né? A era negra. Eles se reuniam nas grutas. Eles se reuniam nas grutas, porque era proibido se reunir. Eles reuniam nas grutas. E foi o tempo, irmão. Foi o tempo que Deus mais salvou alma na terra, foi o tempo da arena, que foi a era do boi. A era do boi é a era de Columba. Ela durou 1000 anos, porque o irmão Branham chama do milênio de Satanás. Satanás já teve o seu milênio na terra. Ele já teve o seu milênio. Foi esse 1000 anos de arena. 68 milhões de cristãos morreu, um queimado, outro matado por leões, outro por espada, e assim foi. Então agora nós vamos voltar da ceia em casa, cada família se reúne e o pai de família então lê uma leitura, faz uma oração, canta os hinos e reúne com a família e dá a ceia, voltando novamente a Hebreu 12, que lá também era família. Cordeiro era para cada família, não estava todos juntos num só lugar, era família. Uma família tinha um cordeiro, se a família fosse pequena, então se unia, por exemplo, o cordeiro, a família era pequena, para comer um cordeiro não dava, então unia 2 famílias com um cordeiro. Tá. Isso aí aconteceu lá em Êxodo 12. E está repetindo. Eu estou mostrando que está repetindo. Novamente a proibição de cultuar Deus na igreja. A proibição de nós não poder se reunir mais. Então voltamos aonde eles voltaram. Quando eles eram proibidos, porque hoje nós estamos sendo proibidos por causa desse vírus que está aí, né? Coronavírus. Em cima desse vírus aí, então a lei achou assim por certo, a medicina, as pessoas não se montuar, né? Embora que estão se montuando, né? No mercado, estão montuando, estão fazendo até certo show, estão fazendo. Eles arrumam as suas maneiras de se montuar e se montua. Agora, como que para a igreja está proibido? E está proibido mesmo. E quem está fazendo está transgredindo. Eu estou me referindo aqui no nosso estado. No outro estado não sei. Outra cidade também eu não sei, porque isso depende do prefeito da cidade. Mas como aqui o nosso não dá mesmo espaço para reunir, eu estou falando isso porque eu fui essa semana na prefeitura. Eu fui na prefeitura conversar sobre culto, falar para eles lá que eu precisava de dar pelo menos a ceia. Então a palavra dele foi negativa. Nada de atividade na igreja. Nada. Sujeito a multa e sujeito a cassação do avaral. Cassação do avaral. A lei da multa caça o avaral. Lacra a igreja. Isso eu fui na prefeitura, procurei
as pessoas do comandos aí, falei para eles da necessidade, foi o que eles falaram para mim. Então eu falei assim, então eu vou orar a Deus. A igreja precisa tomar a Santa Ceia. Santa Ceia, ela faz parte da vida cristã. Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, não tem parte, não tem vida em si mesmo. Vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é a vida, não tem vida em si mesmo, não tem Espírito Santo. E ele disse assim, aquele que não comer minha carne e tomar meu sangue, ele disse 2 vezes, não tem parte comigo. Num lugar ele fala que não tem parte com ele. No outro lugar ele disse, não tem vida em si mesmo. E tratando-se do lava-pé, é tão importante que a gente vê que o lava-pé não é novo. Quando Abraão chegou quando Elohim chegou na casa de Abraão, junto com os 2 anjos, Abraão não somente matou um novilho para Elohim, mandou a Sara fazer um bolo com 3 medidas de farinha, que aponta para a santificação e justificação, batismo com o Espírito Santo. Isso aí, Abraão mandou Sara fazer esse bolo com esses 3 etapas da graça. Abraão lavou o pé deles. Abraão lavou o pé deles. E depois nós encontramos aqui na frente, quando o sacerdote põe o pé no Jordão, o Jordão abre. O pé. Eles fizeram o pé no Jordão. O Jordão abriu quando fizeram o pé. Moisés colocou a vara no Mar Vermelho. A vara aponta para o Calvário. Aquela vara aponta para o Calvário, que mais tarde foi posta aquela serpente de bronze nela, mostrando Jesus nela. A vara é o Calvário. Colocou o Calvário e o Mar Vermelho abriu. E o Mar Vermelho abrindo significa o batismo do Espírito Santo, que tira da escravidão e leva para o sobrenatural. Mas quando foi para passar dos desertos para Canaã, que era a terra da promessa, Canaã é sentido duplo sentido. Canaã aponta para o milênio e Canaã aponta para o batismo do Espírito Santo. Tem esse sentido duplo. Isso aí tem mensagem do irmão Bueno, que ele mostra que Canaã tanto significa batismo do Espírito Santo, como significa milênio. Para entrar em Canaã, que é entrar no milênio, vamos supor, entrar no milênio, ou entrar no Espírito Santo, que seja, já não era mais o Calvário, já não era mais a vara de Moisés, e eles tinham ela. Eles tinham a vara de Moisés, e agora com aquela serpente de bronze nela, que a serpente rastejante feria, banhava veneno neles, e eles olhavam para a serpente, sarava. Eles tinham. Mas já era outro ministério, já era outro líder. O líder agora já era Josué. Já não era, agora o comando era a graça. Agora, quando Moisés sai do Egito, não tinha arca, não tinha sido feita ainda. Quando chega no deserto, eles fazem a arca, eles constroem a arca, e dentro da arca eles colocam todas as maravilhas de Deus, que era vara de Arão florescida, panela dourada com maná, coloca tudo dentro da arca da aliança. E quando foram para passar o Jordão, por isso que é um problema sério, sabe por quê? Porque Moisés ficou 40 anos chegando até o Jordão e voltando para trás, chega o Jordão e volta para trás. Parece que Moisés não achava, ele não achava
o que fazer para passar esse Jordão. E o que estava impedindo dele de passar o Jordão era a lei. Porque o irmão Branham diz que a lei foi o espinho da carne deles. Foi a lei. Porque eles não saíram do Egito com a lei, saíram com a graça. A lei eles arrumaram no deserto. E com a lei não podia passar. Tinha que voltar onde Moisés estava. Voltar lá atrás onde Moisés estava. Josué voltou lá atrás. Como é que Moisés tirou Israel do Egito? Passando o Mar Vermelho. Com a graça. Então vamos usar a graça para passar o Jordão. Porque Josué fez. Se Moisés usou a graça, que era aquela vara, é o Calvário. O Calvário é graça. Para passar o Jordão. Então vamos. Porque o irmão Branham disse que aquela vara era uma vara de juízo. De juízo para Faraó. De juízo para o mundo. Que nem o dilúvio. O dilúvio foi um juízo para o povo diluviano. Mas para Noé não foi juízo. O dilúvio não foi juízo para Noé. Levou Noé do outro lado. Então o que é juízo para um é graça para o outro. Então quando foi passar o Jordão, mudou a liderança. Saiu Moisés, entrou Josué. Sai a lei e entra a graça. Agora no lugar da vara entrou a arca. E para carregar a arca tinha que ter 4 sacerdotes. 4 é libertação. 4 significa os 4 guardilhões. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 sacerdotes. Para carregar a arca. A arca quer dizer a palavra. A arca quer dizer a palavra. Que nem Jesus é a palavra. E teve Mateus, Marcos, Lucas e João carregando ele, 4 evangelhos, carregando ele, carregando a palavra. Então aqueles 4 sacerdotes que carregavam a arca mostravam os 4 evangelhos. Quando os 4 colocou o pé no mar, no Jordão, colocou o pé, o Jordão abre. E eles andaram até na metade do Jordão, andaram até na metade e pararam. Aí o povo foi passando. Quando o último passou, aí a arca saiu. Josué mandou tirar 12 pedras, ainda antes do Jordão fechar. Quando todo o povo passou, Josué falou: tira 12 pedras do fundo do Jordão, mostrando para as 12 tribos que essas 12 pedras sirva de sinal que o Jordão foi aberto. Se alguém duvidar, essas 12 pedras é testemunha que o Jordão foi aberto. Quando o último passou, a pedra foi tirada, os 4 sacerdotes saem do Jordão e o Jordão fecha. Isso foi quando Josué coloca o pé dele, ele coloca o pé dele em Canaã. Josué já não é sacerdote, é Josué aponta para Jesus. Quando ele coloca o pé no Jordão, em Canaã, Deus falou assim: aonde você ponhar teu pé é seu. Aonde você ponhar seu pé é seu. Por isso que aquela pergunta que o irmão fez ontem, o anjo forte, colocando um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, colocar o mar significa, colocar o pé significa conquista. Conquista. E se Jesus já colocou o pé sobre o mar e sobre a terra, então já conquistou tudo, acabou tudo. Já tomou posse. Foi o que Josué fez. E o que aconteceu a partir do momento que Josué começou a caminhar para dentro do Jordão? Foi empurrando todo o inimigo para fora. Todo o inimigo, muro foi caindo, foi empurrando tudo para fora. Quando ele colocou o pé em Canaã. Então eu quero mostrar o valor que tem o pé. O valor que tem o pé. Tanto é, irmão, que todo o nervo músculo que está no nosso corpo, desde o cérebro,
todo ele descarrega no pé. Todo descarrega no pé. O valor que tem o pé. Então, Abraão lavou o pé de Elohim, o pé do sacerdote colocou no Jordão, o Jordão abriu, o pé de Josué colocou em Canaã, Canaã foi conquistado. Depois nós encontramos mais aqui na frente, nós encontramos a mulher lavando o pé de Jesus. Jesus, antes de Jesus lavar o pé do discípulo, a mulher já tinha lavado dele. A mulher lavou o pé de Jesus com lágrimas. E o irmão Branham disse que a água mais limpa, a água mais bonita que existe na terra, não é essa que nós tomamos, não. Não é a água de poço artesiano, não é essas águas, não. Água mineral. A melhor água do mundo é a água do olho. É tão limpa e linda que quando ela cai na terra, ela não volta na nuvem, não. Ela não pode voltar na nuvem. A água do olho, não. Que chora por arrependimento, bem entendido. Lágrima de arrependimento. Ela volta para Deus e é colocada numa taça lá no céu. A oração também é colocada numa taça lá no céu. Isso é o irmão Branham que diz. Aquela mãe pode morrer, mas as suas orações que ela fez por filho continua na sua taça lá no céu. Então, quando ela lava o pé de Jesus, talvez ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Só Jesus. Talvez nem ela mesma, a mulher, ela estava sabendo o que ela estava fazendo. Porque quando Jesus lavou o pé dos discípulos, ele falou assim: o que eu faço, vocês não entendem agora, mas vocês entenderão depois. Então tem coisas que estão acontecendo na nossa vida, tem coisas que nós estamos participando que nós não estamos entendendo, que nós só vamos entender mais tarde. Ele falou isso para o discípulo, São João 13. Talvez ela não estava nem entendendo o que ela estava fazendo. Mas Jesus falou que ela estava ungindo ele para a sepultura. Ela estava ungindo ele para a sepultura. Até que Judas falou: por que esse desperdício? Por que não vende esse perfume e dá esse dinheiro aos pobres? Jesus disse: deixa ela, porque ela está fazendo um bom trabalho para comigo. Ela está ungindo eu para a sepultura. E ela estava fazendo o quê? Ela quebrou um vaso de perfume, derramou sobre ele. O vaso é nós, que nós tem que se quebrar e derramar sobre Jesus. Nós é o vaso que tem que ser quebrado e derramado sobre Jesus. Foi ela lava o pé dele com lágrima, e não foi essa lágrima simples, que não tem como lavar o pé com lágrima. O pé dele era um homem que andava. O irmão Branham disse na mensagem Liderança que Deus abriu uma fonte no olho dela. Deus abriu uma fonte no olho dela. Na mulher samaritana, o Jesus disse que ela ia ter uma fonte de água dentro dela. Mas essa mulher que lavou o pé de Jesus, ela teve uma fonte de água, não é dentro dela, no olho dela. E ela regou, a Bíblia fala assim, ela regou o pé de Jesus e enxugou com o cabelo e beijava o pé dele. Beijava o pé dele. Aí quando Jesus lava o pé do discípulo, quando ele lava o pé do discípulo, e Pedro falou assim: o senhor vai lavar o pé a mim? Nunca me lavaram os pés. Jesus falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, irmão, não adianta. Pode orar, pode jejuar, pode ir na igreja, pode morar na igreja, pode ter coral, pode cantar. Para entrar no céu, tem que seguir o requisito de Deus.
Nós estava falando de Caim esses dias, que Caim achava que Deus era obrigado a aceitar o sacrifício dele. Deus não é obrigado a aceitar nada. Nada que nós faz para Deus, Deus aceita se está errado. Ainda que seja com boa intenção. Ainda que seja com boa intenção. Deus só aceita aquilo que está na palavra. Se Ele mandou lavar o pé um do outro, temos que lavar. E não é Jesus, não é nós que lava o pé do irmão, nem o irmão lava o pé do outro. Nós não lavemos o pé do irmão, nem a irmã lava o pé da irmã. É Jesus na irmã. É Jesus na irmã lavando o pé dele mesmo na irmã. Jesus que faz tudo. Tudo é Ele que faz. Ele trabalha dos dois lados. Tanto ele lava o pé dele mesmo. Ele lava o pé dele mesmo. Então, nós encontramos agora Jesus mandando os apóstolos lavar os pés. Depois nós encontramos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo falando para a viúva que tinha menos de 60 anos, para ser observada. Se ela fazia boa ação, se ela criou os filhos, praticou a hospitalidade, e se ela tivesse lavado os pés aos santos, aí ela podia ser servida. Mas se ela não tivesse lavado o pé aos santos, ela não tinha direito dos diáconos levar sustento para elas, as viúvas. Tem que cuidar das viúvas, tem que cuidar das viúvas. Mas o apóstolo Paulo disse, tem que ver se as viúvas praticam lava-pé. Tem que ver se ela pratica o lava-pé. Não é que tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar. Mas ela também tem que ter, a exigência que exige para ela ter a sua cesta, ter o seu socorro. Então nós encontramos aí as mulheres lavando os pés, a viúva lavando os pés dos santos, se ela quisesse ser servida. Muito bem. Nós encontramos no livro aos Romanos, eu não sei agora o versículo, mas lá no fim do Romano, o apóstolo Paulo fala assim, em breve, Deus esmaga Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Satanás vai ser esmagado debaixo das plantas do nosso pé. E ele vai fazer uma avenida de ouro para que nós andamos. Por quê? Ele vai fazer uma avenida de ouro para nós andamos. Porque esse pé que masgou Satanás, Deus vai dar uma honra dele andar em avenida de ouro. Porque olha bem quanta coisa o pé vem fazendo. Abriu o Jordão, conquistou Canaã. A mulher que lavou o pé de Jesus, ela ungiu ele para a sepultura. Jesus recebeu ele foi 2 vezes. Ela ungiu ele, depois nós encontramos José da Arimateia, que pegou ele do Calvário junto com o sacerdote Nicodemos. Eles balsemaram Jesus. Jesus foi balsemado por Nicodemos. O Nicodemo, aquele que foi ter com Jesus de noite, ele balsemou Jesus, lá no São João, junto com José da Arimateia. Então, por isso que nós temos que tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia faz parte. Para terminar, na mensagem Um Profeta Visita a África, o nome do livro é esse, Um Profeta Visita a África. O irmão Branham estava fazendo a fila de oração, e quando chegou uma irmã enferma, chegou a vez dela orar, o irmão Branham disse, irmã, você já está curada. Eu nem vou orar por você, porque você já está curada.
Ela falou, mas eu estava doente, como é que eu estou curada? Quando a irmã tomou a Santa Ceia, a irmã foi curada na Santa Ceia. Então a Santa Ceia, ela tem poder, sabe por quê? Porque o irmão Branham disse que o pé dos irmãos que andou no deserto 40 anos não inchou, sua roupa não envelheceu, nenhuma enfermidade tinha no meio deles por causa da ceia que eles tomaram em Êxodo 12. A ceia que eles tomaram em Êxodo 12, o cordeiro assado com erva amarga, deu virtude para eles caminhar 40 anos sem o pé inchar e a roupa envelhecer, e nenhuma enfermidade havia entre eles. Não havia entre eles. E Jesus falou para o discípulo, eu antes de entrar no meu sofrimento, eu quero tomar essa ceia convosco. Jesus não foi para o Calvário enquanto não tomou ceia. Sendo ele Deus, o Todo-Poderoso, não atreveu ir para o Calvário sem antes tomar a Santa Ceia. Ela é importante. Ela é tão importante que é a doutrina mais discutida da Bíblia. A doutrina mais discutida da Bíblia por toda a religião é em cima da Santa Ceia. Concorda em tudo, mas quando chega em Santa Ceia não tem acordo, porque a Santa Ceia, o diabo, ele não quer que entendemos a Santa Ceia, muito menos que tomamos a Santa Ceia. Então domingo, a partir das 6 horas, as famílias do tabernáculo aqui de Araras ficam preparadas, que a ceia será levada para vocês, e o pai de família reúne a família, lê a Bíblia, canta hino e ora. Ela já vai consagrada, então não precisa consagrar, simplesmente ora entre vocês e toma a ceia, e vocês vão falar para mim depois a vitória que vocês vão ter por essa boa ação que vocês vão fazer, bíblica, tomando a Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. Bom, sua liderança que hoje não teve pergunta. Hoje não teve pergunta? Não. Joel William, federação a seu favor e sua família. Gil da Costa, família em especial, sua esposa Eunice. Isabela Gaiteiro, seu favor e família. Elaine Azevedo, ao seu esposo. Rosa Damasco, a sua família. Thalita Nintes, família em especial, seu esposo Romerito. Marcelo Pedroso, a sua família. Senhor Deus, o Senhor é o Deus que ouve oração, o Senhor é o Deus que responde oração. Senhor, Pai, nós temos tanto testemunho, até mesmo através desse programa do Face, há tanto testemunho de libertação, pessoas retornando para a ceia, pessoas aceitando, pessoas sendo libertadas desse coronavírus, que já estava lá no fundo da cama, o Senhor trouxe de volta para o lar, para tomar conta dos seus deveres. Senhor Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor nunca tem mudado. Pelo contrário, o Senhor tem chegado mais a nós do que já tem chegado durante a caminhada da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sustento que o Senhor nos dá. E cada ouvinte que o Senhor tenha nas tuas mãos. E que mais pessoas para ouvir, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, ela vai a coração, que ela vai a lar, que ela possa ser, Senhor, uma vitamina, que ela possa ser um adubo que ajuda a crescer a sua árvore da vida, que é a noiva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.